E aí nós temos isso aqui. Se a gente adota todos esses hábitos, eu não falei do tabagismo, mas tabagismo é não fumar, tá bom? O tabagismo está associado à doença cardiovascular, doença respiratória. Nós temos das principais causas de internações evitáveis no mundo a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite, o enfisema, e isso é diretamente associado ao cigarro. E o cigarro está associado também a 20 tipos de câncer. Então, não fumar é prioritário, tá bom? E não adianta trocar o cigarro pelo cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico é pior do que o cigarro, entre aspas, normal, tá bom? E aí, se a gente adota esses hábitos, nós conseguimos reduzir o risco de nós termos uma doença cardíaca em 80%. E a maioria das pessoas morre no mundo de doença cardíaca. As pessoas morrem de infarto. Então é muito melhor você prevenir do que você tratar. E aí nós temos um grande medo que acontece à medida que a gente passa a envelhecer, que é o medo da demência, né? A gente esquece uma coisa aos 20 anos, normal, esqueci. Aos 30, normal. Se a gente já esquece aquela mesma coisa aos 70 anos, aí eu estou com Alzheimer. Aí eu estou com demência. Porque nós criamos uma cultura de medo da demência. Uma cultura que mostra que toda pessoa, ao envelhecer, vai ficar com demência. E não é. A maioria vai envelhecer e não vai ficar com demência. Mas o melhor de tudo, a melhor notícia, é que nós podemos prevenir o aparecimento da demência. E essa prevenção pode ser tão importante porque ela diminui o nosso risco em até 40%. E qual é essa prevenção? Ela aborda vários fatores. Primeiro é aprender. Aprender coisas novas. Quanto mais educado eu sou, quanto mais aprendizado eu tenho, mais reserva cognitiva eu crio. E menor meu risco de ter demência. É controlar minha pressão. É controlar meu colesterol, é controlar meu diabetes, é não fumar, é estar dentro do peso adequado, é, se eu estiver ouvindo mal, botar prótese auditiva, é evitar o isolamento social e evitar perda visual. Então vocês estão aqui no contexto em que a gente está discutindo políticas públicas, e aí a gente vai falar sobre uma política pública que é fundamental, que é a questão do capital social. Hoje em dia nós temos um grande problema no mundo, que é o problema da solidão. As pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. Isso é tão importante que em alguns países foram criados Ministério da Solidão, como é o caso da Inglaterra. Existem campanhas em alguns países nacionais de combate à solidão, como é o caso do Canadá, da Austrália. E nos Estados Unidos, há 2 anos, o principal responsável por política pública decretou aquele como o ano da solidão. Isso baseado em quê? A primeira descrição que a gente tem da palavra solidão, loneliness, nesse sentido, apareceu na Revolução Industrial. Com a industrialização, o que acontecia? As pessoas saíram dos seus vilarejos, iam para as maiores cidades e ficavam trabalhando sem parar. O importante era produzir. Quanto mais, melhor. E as pessoas deixaram de entrar em contato uns com os outros. E aí, com o advento da tecnologia, das mídias sociais, da polarização, ou você é de um lado, você é de outro, você não conversa com o outro que tem uma opinião diferente da sua, a gente começou a viver uma verdadeira anomia social. As pessoas começaram a perder cada vez mais amigos, pessoas que estivessem de acordo com as suas expectativas em relação ao relacionamento. Então, hoje em dia, nós temos taxas de solidão, por exemplo, de 78% na China rural, 37% nos Estados Unidos, 24% na Itália. Nós temos que entre 2003 e 2020, o isolamento social aumentou 24 horas no mês. O engajamento social com amigos caiu 20 horas no mês.
O engajamento com familiares na casa caiu 5 horas por mês. O engajamento com familiares fora da casa caiu 6 horas e meia por mês. O engajamento social com outras pessoas caiu, de uma forma geral, 10 horas por mês. E essa atividade de companheirismo, né? Lazer, e jogar bola, fazer um piquenique, ir ao cinema, caiu 14 horas por mês. Aqui no Brasil, nós temos dados que mostram que 32% dos brasileiros acima de 50 anos disseram se sentir sozinhos. E quando a gente fala de solidão, que é diferente de isolamento social, solidão é se aquela relação está de acordo com as suas expectativas. Então, no contexto da solidão, você pode estar casada e se sentir sozinha. Ou você pode estar no meio de um auditório cheio assim e se sentir só. E por que a gente fala tanto de solidão? Porque nós temos vários fatores de risco que são comuns à medida que a gente envelhece. Viver sozinho, né? A taxa de idosos que vivem sozinhos na cidade de São Paulo está em torno de praticamente 20%, sobretudo para mulheres que vivem mais. Se a gente mora em região de baixa renda ou se a gente mora numa instituição de longa permanência para idosos, se nós estamos em fase de transição da nossa vida, viuvez, aposentadoria, os filhos saíram da casa para morar numa outra cidade ou para ir para a universidade, se a gente tem uma situação de desemprego, baixa renda, se nós pertencemos a alguma minoria étnica, uma minoria de orientação sexual, se a gente tem um estado de saúde comprometido, eu não posso sair de casa, eu tenho dificuldade, né? Se eu moro numa situação geográfica isolada, como a China rural, 78%, se eu tenho mais de 75 anos, e se eu sou uma pessoa introvertida? Isso aumenta o meu risco. E aí nós temos um outro grande fator de risco, que a gente não comenta, que é o celular. A gente tem esse acrônimo aqui, essas 4 letrinhas, que a gente usa para testar risco de dependência para o álcool, e que foi adaptado por risco de dependência para o celular. Se a gente responde positivamente a uma dessas perguntas, nós temos um risco de dependência para o celular. Então a primeira letra é C, que vem do inglês cut, que é cortar. Você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? Eu já. A, dianói, aborrecimento. As pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no seu smartphone? G, de guilt, culpa. Você já se sentiu incomodado ou culpado pelo tempo que você passa no seu smartphone? E E, de eye opener, abrir os olhos. A primeira coisa que você faz ao acordar é checar o seu celular? Sim. Quem respondeu positivo para uma dessas perguntas aqui, levante a mão. 4. Então, tem muita gente que tem risco de dependência do celular. Tá bom? O que é que os dados mostram? Em média, nós checamos os nossos celulares 221 vezes ao dia. Em média, uma pessoa passa 3 horas e 15 minutos por dia no celular. Isso dá 1.200 horas por ano. 1/3 das pessoas checam seus celulares 5 minutos depois de acordar. Pesquisa em diversos países mostraram que 75% das pessoas preferem se comunicar com outras com texto, e quanto menor o texto, melhor, do que ligar ou conversar aí na casa daquela pessoa. Tá bom? E aí nós temos esses impactos da solidão. Aumenta o nosso estresse, impacta na nossa saúde biológica, psicológica, comportamental, reduz a nossa expectativa de vida em cerca de 7 anos. Se sentir sozinho cronicamente é a mesma coisa que fumar cerca de 15 cigarros por dia, ou beber, é pior do que beber 5 drinks por dia, é pior do que ser sedentário, é pior do que ser obeso. Então,